Canal Escute e Veja. Narração de contos, crônicas, poesias e audiodescrição de fotografias. Uma experiência estética acessível a pessoas cegas, com baixa visão e idosas. Audiodescrição da foto que acompanha o poema Ar. Na primeira fotografia do livro Rumo Norte, uma menina de cerca de 8 anos está agachada, de cócoras, com a parte superior do corpo inteiramente debruçada por entre as pernas dobradas. Com a cabeça tão abaixada que quase toca o chão, todo o rosto está encoberto pelos cabelos ressecados e queimados pelo sol. A imagem é melancólica. Ela segura com as mãozinhas sujas um pequenino boneco de plástico que parece ter menos de 10 centímetros. O boneco veste uma roupinha improvisada com restos de tecidos. A garotinha está agachada em uma casa com um chão de areia batida. O ambiente é úmido e, na terra molhada, se formam poças de água no pé de uma parede com a pintura desbotada, pedaços de reboco e tijolos aparentes. Entre a parede e a garota está armada uma velha rede de tucum. Não é possível ver os pés da menina, pois ela está atrás de um batente de cimento, que se une a um pedaço de parede nua, formando o espaço vazio de um portão. Sobre o batente que esconde os pés da garotinha, há um pedacinho de madeira que faz parte da brincadeira solitária. Esta fotografia foi registrada no ano de 2006 em um vilarejo próximo ao município de Santa Quitéria e acompanha um poema intitulado Ar. Vamos ouvi-lo. Título: Ar. As forças diminuem enquanto penso em desistir. Corpo pesado, mente lenta, dores fortes. Mergulho profundo, mas não me afasto da superfície. Peço ajuda e os sinais rareiam. Nado em desespero, respirando sem consolo. Alma machucada, espírito dorido. Desejo encontrar a entrada e emergir daqui. Fim do poema Ar. Audiodescrição da foto que acompanha o poema Águas. Na segunda fotografia do livro Rumo Norte, temos as águas de uma cachoeira que jorram sobre um paredão de rochas largas e pontiagudas. A queda d'água é forte e desce fazendo uma espécie de espuma, até chegar ao solo e formar um pequeno lago gelado e túrgido. A vegetação nativa que brota também entre as rochas proporciona uma sombra aconchegante e forma uma moldura circular na fotografia. Às margens do lago, sobre uma pedra grande, há um rapaz agachado de cócoras com os braços em volta dos joelhos e olhando para baixo. Ele usa camisa de malha, calça comprida, sapatos e agasalho sobre os ombros. Ao lado do homem há uma jovem. Ela está de pé com a parte superior do corpo encurvada, como que para conseguir ouvir e falar com o rapaz. A moça tem cabelos cacheados e usa camiseta, calça comprida e tênis. Esta fotografia foi registrada no ano de 2006 na Cachoeira Véu da Noiva, localizada na Serra de Meruoca, e acompanha um poema intitulado Águas. Vamos ouvi-lo. Título: Águas. Sinto escorrer o tempo esquecido, enquanto jorram sentimentos perdidos na memória, banhados no sangue ralo de veias tortas. Padeço de trajetórias que levam a lugar nenhum e seguem a água vertida entre pernas cansadas. O segredo está no sussurro dos pássaros, se o encontro é absorto em profundo silêncio. Fim do poema Águas. Audiodescrição da foto que acompanha o poema Sertão. A terceira fotografia do livro Rumo Norte mostra o fundo de um açude onde a água secou e restou apenas o fundo esturricado. O chão rachado está inteiramente fragmentado, formando perfeitos pedaços de terra, meticulosamente separados por fendas escuras e profundas, provocadas pela aridez da terra. Os nacos de terra seca são tão uniformes que parecem ter passado por intervenção humana, mas é obra da natureza. A paisagem não tem cores, a cena é dramática e retrata o castigo que os longos períodos de estiagem levam aos sertões.
O cenário seco abrange toda a página e é quebrado somente por um detalhe quase imperceptível, que é a carcaça de um coco verde que em outros tempos já saciou a sede de alguém. Mas agora é apenas lixo, no fundo do leito do que já foi um açude. Na parte inferior da foto, umas poucas folhagens verdes discretamente começam a brotar por entre as fendas. Esta fotografia foi registrada no ano de 2007 nas proximidades do município de Hidrolândia e acompanha o poema Sertão. Vamos ouvi-lo. Título: Sertão. Em silêncio ultrapasso galhos secos, de terra árida e tempo bege. No que resta, passarinhos incolores vibram alto, trazendo um leve perfume de água sob o luar. Presinto o cheiro de imburana, sem arrez, e esqueço, descansando o olhar adiante. Fim do poema Sertão. Audiodescrição da foto que acompanha o poema Lendo o Caminho. A quarta fotografia do livro Rumo Norte traz, em primeiro plano, o quadrado perfeito de uma janela envelhecida, descascada e desbotada pelo sol. Na verdade, é uma porta antiga, aquelas divididas ao meio que permite fechar apenas a parte de baixo. Na foto, a parte de cima está aberta e, através dela, acontece um pôr do sol deslumbrante, que forma um degradê de cores quentes. O céu está carregado de nuvens com ondulações densas, aparentando um manto aveludado, que segue em direção à linha do horizonte. Os tons das cores variam desde a parte superior da fotografia e seguem variando até encontrar a silhueta de dois morros e a sombra de vegetações. Na parte de debaixo da imagem, sob as nuvens coloridas, há duas corredeiras de água, entrecortadas por faixas de areia. São as águas do rio Acaraú, que correm divididas entre barrancos de areia, mas que ainda refletem o espetáculo proporcionado pela natureza naquele final de tarde. Esta fotografia foi registrada no ano de 2007 em Santana do Acaraú, numa viela de calçamento chamada Rua de Trás. A imagem acompanha o poema Lendo o Caminho. Vamos ouvi-lo. Título: Lendo o Caminho. Aromas inanimados conduzem a alma, enquanto, de longe, farejo a fumaça doce que sobe. O tempo segue em uma espiral de luz, refazendo planos e redirecionando a rota. Serena, sinto o cheiro do nada adiante e recrio, calada, novos perfumes em preto e branco. Fim do poema Lendo o Caminho. Audiodescrição da foto que acompanha o poema Cativos. Na quinta fotografia do livro Rumo Norte, temos o rosto de uma mulher negra, idosa, que olha para o infinito com um olhar cansado e entristecido. Atrás de sua cabeça, há apenas nuvens carregadas de chuva e uma pequena frecha de céu azul. Ela olha para o infinito com uma postura ao mesmo tempo humilde e altiva. A velha senhora cobre parte do rosto com a palma da mão virada para baixo, encostando parte dos dedos calejados nos lábios finos. Ao erguer a mão, ela mostra que veste uma roupa de mangas longas. Seu cabelo é curtinho, encaracolado e grisalho. Seu rosto é marcado por linhas de expressão que denunciam uma vida inteira de trabalho pesado. Os traços dos olhos, as maçãs salientes do rosto, o contorno do nariz e a originalidade da cor da sua pele remetem aos nossos antepassados africanos. Esta fotografia foi registrada no ano de 2008, na beira do rio Acaraú, em Sobral, e acompanha o poema Cativos. Vamos ouvi-lo. Título: Cativos. Deixo-os seguir a vida, esquecendo a realeza, que sublima desejos em calabouços sem misericórdia. Castigo o corpo e puno a alma, enquanto olho, sem ver, a liberdade que ficou por vir. Refaço cortes profundos, que sangram até a morte. Fim do poema Cativos.
Audiodescrição da foto que acompanha o poema Guerra. Na sexta fotografia do livro Rumo Norte, temos um senhor sentado em um batente de alvenaria, na calçada, ao ar livre. Ele está de costas, com o corpo girado para o lado. O idoso adormeceu com o cotovelo apoiado em um saco que está sobre o banco, com a mão sustentando o próprio queixo. O saco de ráfia, daqueles de carregar frutas, que serve de apoio para o cotovelo enquanto ele cochila, e de descanso para o outro braço, parece fazer às vezes de mamá-lo, pois a fosca transparência deixa à mostra uns poucos panos embolados. Ele veste uma camisa de malha grande para o seu corpo franzino e um boné virado para trás. Ao fundo da imagem há uma porta de madeira que está fechada. Talvez seja de um pequeno comércio, com um antigo ferrolho à mostra e uma parede decorada com relevos em linhas paralelas. Os cabelos do sertanejo são grisalhos, os braços queimados do sol, as mãos grossas, calejadas e as unhas muito encardidas. Sua orelha é bem grande e, na posição em que ele está, quase toca o ombro. A mão que segura o queixo puxa para frente a pele flácida, enrugada e sofrida, formando um franzido com as linhas de expressão conquistadas ao longo da caminhada. Esta fotografia foi registrada no ano de 2008 em Santana do Acaraú e acompanha o poema Guerra. Vamos ouvi-lo. Título: Guerra. Calada a alma, o corpo repousa, em noites insones de dias insanos. Perco batalhas, mas ganho a guerra. Entregue o jogo. A luta está quase no fim. Fim do poema Guerra. Audiodescrição da foto que acompanha o poema Concepção. Na sétima fotografia do livro Rumo Norte, temos uma igreja iluminada como que para uma noite de festa, e ao lado há uma roda gigante, daquelas dos antigos parques de diversões, também com todas as luzes acesas. É a Catedral de Nossa Senhora da Conceição, e os festejos são pelo Dia da Padroeira de Sobral, comemorado no dia 8 de dezembro. O registro foi feito à distância e evidencia tanto a parte frontal quanto a parte lateral do templo católico. Suas portas e janelas estão escancaradas para a noite de festa, e as duas torres imponentes, com detalhes do estilo barroco, apontam para o alto, contrastando com uma noite inteiramente escura. Localizada na Praça da Sé, a igreja foi construída num sítio que marca o povoamento daquela cidade, a Fazenda Caiçara, ainda no século XVII. A Catedral de Nossa Senhora da Conceição é um patrimônio histórico muito visitado por pesquisadores, turistas e moradores. Esta fotografia foi registrada no ano de 2006 durante o novenário da padroeira e acompanha o poema Concepção. Vamos ouvi-lo. Título: Concepção. Acalento horas insones e encontro, claro, o escuro solitário do quarto. Ouço, ao longe, rumores de silenciosos vazios, concebendo, indiferentes, o desatino costumeiro do amor. Refaço voltas, sem virar para trás, e divirto lembranças que fecundam em vão. Fim do poema Concepção. Audiodescrição da foto que acompanha o poema Efêmero. A oitava fotografia do livro Rumo Norte traz a paisagem de uma praia deserta e exótica. Na parte de baixo da imagem, há uma jangada abandonada com madeira gasta e quebrada. A jangada está abandonada e cheia de areia por causa do fenômeno das dunas que se movem. Mais acima, uma casa de madeira com um teto feito de palha de carnaúba também está quase inteiramente soterrada pelo movimento das areias soltas. Um pouco mais adiante, próximo à beira-mar, na terra firme, estão paradas outras duas jangadas. Elas aparentam estar em bom estado de conservação, mas não há vestígio de pescadores ou moradores em parte alguma. Uma faixa de mar se encontra na linha do horizonte, com o céu carregado de nuvens, formando um degradê na cor azul em diversas temperaturas.
As dunas, que são movidas de lugar através da ação dos ventos, literalmente cobrem casas, igrejas, comércios e tudo o que encontram pela frente. Vilarejos inteiros desaparecem engolidos pelas areias nômades. Esta fotografia foi registrada no ano de 2008, nas proximidades da comunidade do Mangue Seco, no Parque Nacional de Jericoacoara, e acompanha o poema Efêmero. Vamos ouvi-lo. Título: Efêmero. Ofereço palavras ao passado, soterrando letras no futuro. Sigo sem caminhar e paro na estação contrária. Direção além e atrás do verbo. Maculada existência de pensamentos vãos e cósmicos. Fim do poema Efêmero. Audiodescrição da foto que acompanha o poema Divina Fragilidade. Na nona fotografia do livro Rumo Norte, o destaque é o cultivo de um tipo especial de lírios. São flores com a cor de um rosa-choque tão vibrante que nos remete ao paladar de algo doce, delicado e saboroso. São flores grandes com suas 6 pétalas em formato de coração, já abertas em todo o seu esplendor. Outros lírios ainda estão fechados, e suas pétalas se erguem e se unem verticalmente como um dedo de Deus apontando para o céu. Esses deslumbrantes lírios são cultivados dentro de uma grande estufa, e são estruturas cobertas do tamanho de um grande galpão, ou de uma casa sem paredes internas, apenas com colunas de sustentação. A cobertura da estufa é feita com uma lona transparente e perfurada, capaz de proteger as plantas mais delicadas do calor, do frio, da chuva forte e dos insetos. Atrás dos lírios há um rapaz agachado. É o cuidador da estufa. Ele sorri e segura pelos talos recém-cortados um pequeno buquê de outra espécie de flores, as gérberas, colhidas ali mesmo. Elas têm cores diferentes, algumas são vermelhas como o sangue, outras amarelas como o sol. O rapaz atrás das flores veste uma camiseta de malha, além de um agasalho de mangas longas e um boné. Esta fotografia foi registrada no ano de 2008 na Escola de Flores, em São Benedito, na Serra da Ibiapaba, e acompanha o poema intitulado Divina Fragilidade. Vamos ouvi-lo. Título: Divina Fragilidade. Acho que devo desculpas. Sempre acho. E sigo sem o encontro. Desconheço devagar o tempo que chega, e cansada, faço confusão entre real e abstrato. Sinto medo e coragem, força e fraqueza, amor e dor. Como chegar e partir de mim mesma, beirando o tempo que resta. Sigo pedindo desculpas em mim por ser outra e não mais eu mesma. Fim do poema Divina Fragilidade. Audiodescrição da foto que acompanha o poema Carcará. Na 10ª fotografia do livro Rumo Norte, o destaque é uma ave imponente que está pousada no chão. A ave é um carcará. Suas asas negras estão juntas ao corpo, parecendo um paletó, e sua postura é de alerta. Ele está de costas, com a cabeça para o lado, e mede cerca de 50 centímetros. O carcará da imagem possui uma crista negra no alto da cabeça, e seu pescoço comprido é revestido por uma penugem branca. Seu bico é adunco, em forma de gancho, e seu semblante é bem zangado. Ele também tem manchas brancas na garganta, no peito e na cauda. O carcará está de pé sobre uma vegetação rasteira e estreita algo à distância. O tapete de plantas se estende sobre uma areia fina e branca. Mais adiante, há várias dunas, umas maiores, outras menores. E o céu está carregado de nuvens que parecem imensos flocos de algodão. O carcará é capaz de matar um animal de médio porte, desferindo bicadas na nuca de sua presa. Mas ele come, literalmente, qualquer coisa, até cobra queimada, como diz a canção composta por João do Vale e José Cândido.
e dramaticamente interpretada por Maria Bethânia, que descreve os hábitos da ave de rapina. Carcará pega, mata e come. Esta fotografia foi registrada no ano de 2008, nas dunas do Parque Nacional de Jericoacoara, e acompanha o poema intitulado Carcará. Vamos ouvi-lo. Título: Carcará. Um pássaro azul me visitou esta noite. Displicente em minha janela, cantou dos campos por onde tem voado. Entoou a força das flores, o mel das marés, a larva das matas, a grandeza dos vulcões, e cantarolou mistérios de serenos e tempestades. Voou para perto da cama, a certa altura da madrugada, e de sua cabeça perfumada refletiam cores em arco-íris. Entrei em seus olhinhos redondos, encantados, e fui embora por sua retina dourada, passear pelo elo do tempo que nunca acaba. Fim do poema Carcará. Audiodescrição da foto que acompanha o poema Infância. Na 11ª fotografia do livro Rumo Norte, temos o rosto de uma criança que toma todo o espaço da imagem. Chama a atenção a força que emana do olhar da menina, que aparenta ter 6 ou 7 anos de idade. O verde de seus olhos são hipnotizantes. É um verde escuro, como a cor das florestas mais densas, e límpidos e transparentes, como o mais fino dos cristais. Seus olhos verdes, mar aberto, têm uma cor rara, fortalecida pelo fio negro que circula o contorno de suas pupilas, e que marca com um pingo, igualmente negro, as suas retinas que miram a câmera desafiadoramente. Seus lábios são finos, e parte superior é mais saliente que o lábio inferior. Talvez os dentinhos estejam sendo empurrados para frente pelo uso da chupeta ou dedo. Com a arcada inferior um pouco para trás, seu queixo pequeno forma uma dobrinha horizontal que torna o seu rosto ainda mais enigmático. Os cílios são negros e grandes, a sobrancelha bem marcada, e o cabelo, fininho, é clareado por uma luz solar, que também ilumina seus traços miúdos. Tudo tão natural, melancólico e inocente que sua imagem poderia ter sido idealizada pelo mais talentoso pintor de telas. Seu semblante é muito sério, não há esboço de sorriso. No pouco que aparece do pescoço, ela usa um fio de plástico como se fosse um colar, curiosamente também da cor verde. Esta fotografia foi registrada no ano de 2008 na comunidade São Luís, nas proximidades do Santana do Caraú, e acompanha o poema Infância. Vamos ouvi-lo. Título: Infância. Ouço folhas caindo e me fecho em copas. De palavras suspensas no mar, escuto o silêncio do vento e dissipo a voz na mansidão. Nada mais há além do sussurro de pássaros pelos jardins da Babilônia. No castelo dourado do sonho, adentro o salão vazio, onde fica a porta que nunca abre. Ouço flores crescendo e me abro em pétalas. Fim do poema Infância. Audiodescrição da foto que acompanha o poema Princípio e Fim. Na 12ª fotografia do livro Rumo Norte, temos uma cruz isolada colocada no topo de um túmulo solitário. A lápide singela é revestida de piso cerâmico e dividida em 3 batentes, como os de uma escada. É o único túmulo registrado na foto, e atrás dele há somente um mar imenso, de águas calmas, sem ondas, que se une ao céu no horizonte, formando vários tons de azul. A imagem foi registrada no cemitério mais antigo da vila de Jericoacoara, que fica localizado na Praia da Malhada, à beira do mar. O sol está discreto, mas 3 raios iluminam pontos na estrutura do túmulo que sustenta a cruz. O cemitério de Jericoacoara foi restaurado e ampliado em 1990. O lugar guarda ruínas de túmulos dos primeiros moradores. Esta fotografia foi registrada no ano de 2008 e acompanha o poema Princípio e Fim. Vamos ouvi-lo. Título:
princípio e fim. Contemplo flores que se despetalam no anonimato, vertendo os derradeiros tragos de insensatez. Na condenação do silêncio autoimposto, rasgo véus e tempestades em sentimentos e conflitos. Obscuro tempo de carrasco relógio, eterna escuridão de olhos abertos que nunca vêm. Nada tu, corpo insano, nesse mar de ilusão, e abre tuas fendas no abismo sem fim. Fim do poema, princípio e fim. Audiodescrição da foto que acompanha o poema Sangue Talhado. Na 13ª fotografia do livro Rumo Norte, temos um jovem rapaz muito magro e muito branco. Tão magro que as costelas do seu peito podem ser contadas. A foto faz um close bem fechado no rapaz, ou seja, a lente da câmera capta apenas sua cabeça baixa, com o queixo quase tocando o peito. Não é possível ver seus olhos, mas há tristeza e melancolia no seu gesto, ou talvez de raiva, pois o sangue está concentrado no rosto. A sensação é de que sua testa está bem quente. O jovem está sem camisa. No peito nu, há apenas um pingente de plástico com a imagem do Padre Cícero, preso a um colar de miçangas, dependurado no pescoço. Ele também usa um pequeno brinco de argola na orelha, que parece ser feito de tucum. Esta fotografia foi registrada no ano de 2008, na periferia de Sobral, e acompanha o poema Sangue Talhado. Vamos ouvi-lo. Título: Sangue Talhado. Sem sorriso no rosto, sigo o brilho cego dos olhos que cercam. Caminho frágil em estrada pedregosa, e um sono eterno consome a alma. Borboleta azul é presa no casulo, enquanto águia ferida descansa no desfiladeiro, e fera acuada resiste ao desencontro. Sinto a terra que treme em mim, e tonta e sonolenta, talho braços, pernas e pulsos, em costas que minam sangue alheio. Perco o rumo, sigo sem prumo, dissimulando amor pelas esquinas. Fim do poema Sangue Talhado. Audiodescrição da foto que acompanha o poema O Tempo. Na 14ª fotografia do livro Rumo Norte, temos uma parede de tijolo aparente de uma casa simples do sertão do Ceará. Nessa parede, há quadros pendurados com fotografias antigas, organizados em molduras envelhecidas, de familiares vivos e mortos. São 4 molduras, a maior e mais antiga delas está no centro, presa por um barbante. Em formato oval, o quadro exibe um retrato com rasuras e mofo, mas que ainda preserva as 3 pessoas, retratadas na arte da fotopintura. Do lado esquerdo, uma senhora idosa e um jovem rapaz pousam para a foto diante do altar de uma igreja modesta. É possível que seja a lembrança de uma primeira comunhão. Logo acima, uma moldura retangular descascada pela ação do tempo traz a fotografia de uma jovem moça, vestida com uma roupa de festa. Ela está sentada em uma cadeira simples e a sua saia rodada, com muitos tules, pode ser um vestido de noiva ou um traje de uma debutante. Do lado direito, um quadro de madeira com contaneiras metálicas imortaliza a lembrança de uma grande família. Mas a ação do tempo também já compromete o papel da foto. Logo acima, e por último, há um relógio de parede em formato de relógio de pulso, que decora o cenário, mas não funciona há décadas. Nessa mesma parede de tijolos, há um reboco de cimento onde foi colocado um armador de rede. Nele está pendurado um lampião a gás, ainda de uso cotidiano. Logo abaixo, há um vaso feito de papel, na arte japonesa chamada origami. Dentro desse jarro, há flores de plástico arrumadas com capricho. Esta fotografia foi registrada no ano de 2008 na fazenda Extremas, distrito de Malhada, em Santa Quitéria. A imagem acompanha o poema O Tempo. Vamos ouvi-lo. Título: O Tempo. Encastelado poder, adentra o salão dourado em mim.
na ilusão estática do caminho alado. Construí imagens paranoicas para nós. Lutaria se pudesse, mas não há força. Sobrevoo jardins no palácio, na solidão de paredes nuas, onde contemplo seres pálidos e polidos. Fim do poema O Tempo. Audiodescrição da foto que acompanha o poema Ausente. Na 15ª fotografia do livro Rumo Norte, temos a paisagem de um campo aberto, onde o sol se põe no horizonte. O céu está limpo de nuvens, mas há vários tons das cores amarela, laranja, vermelha e azul. O solo parece uma bola de fogo e metade dele está abaixo da linha do horizonte, atrás da silhueta de morros anunciando o começo da noite. Nesse descampado não há árvores ou plantações, apenas 3 pequenas bananeiras e um moinho de vento, com hélices que parecem um ventilador gigante. O moinho está no alto de uma estrutura em forma de cone, com cerca de 10 metros de altura. 2 estacas de cerca estão fincadas na terra. Elas são unidas por um único fio de arame farpado, formando uma moldura perfeita para o pôr do sol. Esta fotografia foi registrada no ano de 2007, às margens da BR-116, e acompanha o poema Ausente. Vamos ouvi-lo. Título: Ausente. Saio de cena e te ofereço o tempo da escolha. Entro na estrada e me concedo a extensão da liberdade. Arbítrios sem árbitros. Armagedons. Para amar e armar os dons. Desço do tablado e caminho rumo ao infinito. Subo no muro e observo a suspensão nos jardins da Babilônia. Fim do poema Ausente. Audiodescrição da foto que acompanha o poema Infinito. Na 16ª fotografia do livro Rumo Norte, temos uma imagem que registra a paisagem do alto da Serra da Ibiapaba, com morros pontiagudos cobertos por uma vegetação densa. Lá embaixo, abrindo caminho pelo meio da floresta que cobre os morros, há uma longa estrada de asfalto. Ela é tão estreita e sinuosa, com subidas e descidas tão acentuadas, que a estrada mais parece uma serpente de tamanho infinito. Esta fotografia foi registrada no ano de 2008, do alto da Pedra do Machado, em Viçosa do Ceará, e acompanha o poema Infinito. Vamos ouvi-lo. Título: Infinito. Sob o manto luminoso da serpente emplumada, vejo espíritos que circulam livremente em abismos rubros de brilho cintilante. Derreto a seiva da árvore sagrada e verto, por taças douradas e em absoluta solidão, os 7 pontos que chagam a alma. Na mente da civilização milenar, ultrapasso o sol da noite escura e contemplo, com o coração sangrando espinhos, a porta aberta de passagem dual. Eterno é o movimento que rota e translada. Fim do poema Infinito. Audiodescrição da foto que acompanha o poema Ânima. A 17ª fotografia do livro Rumo Norte reflete um cenário de pobreza e miséria. Na imagem, há 7 crianças. Elas estão em uma casa de taipa, bastante deteriorada. Todos olham diretamente para a câmera. Do lado de fora do casebre estão 4 delas. 2 são meninos, devem ter entre 3 a 4 anos. Um deles está nu, tem a barriguinha muito grande, indicando pouca saúde, e suas mãozinhas estão erguidas sobre a cabeça. O outro, quase do mesmo tamanho, usa uma blusinha muito suja, rasgada, um calçãozinho igualmente encardido e é o único que calça chinelos. Sentada na soleira da porta, uma garotinha de talvez 5 anos de idade chupa o dedo e segura no colo outra criança, essa de uns 2 anos, que também está descalça e sem roupinha. Não há expressão no rostinho de nenhum deles, só espanto. Já dentro de casa, atrás da meia porta antiga que permite fechar a parte de baixo, formando uma janela na parte superior,
modelo muito comum no interior do Ceará, há mais de 2 crianças, talvez de 8 e 9 anos. Um deles esboça um sorriso, o outro tem um olhar desconfiado. Na janela, ao lado da porta, por dentro da casa, há uma menina moça de uns 12 ou 13 anos. Ela está com o braço direito apoiado na janela, veste uma camiseta, usa brinco e cabelo preso, e também esboça um leve sorriso. A suavidade de sua adolescência contrasta com a aspereza do cenário de miséria. Esta fotografia foi registrada no ano de 2008 na estrada que leva à jazida de urânio em Santa Quitéria, nas proximidades da área explorada pelo Instituto Nuclear Brasileiro. A imagem acompanha o poema Ânima. Vamos ouvi-lo. Título: Ânima. A cabeça está cortada, mas a alma não sangra, e a batalha ainda nem começou. Esqueço a luta e caminho indiferente, caminhos diferentes. Posso ouvir sussurros vociferados em silêncio. E dentro do barro, multiplicar-se a carne tenra. Pequenos fragmentos de luz sem prismas coloridos. Olho para trás e sorrio, rio, rio. Para onde vai esse rio? Para onde vai esse rio? Fim do poema Ânima. Audiodescrição da foto que acompanha o poema Simplesmente. Na 18ª fotografia do livro Rumo Norte, temos uma moça caminhando em um cenário da zona rural. Na cabeça, ela equilibra uma bacia de roupas recém-lavadas e com o braço direito segura um balde. A jovem está com o cabelo preso, veste uma blusa de modelo tomara que caia, um short jeans e calça chinela japonesa. Apesar de magrinha, aparenta estar grávida de 4 ou 5 meses. Ela caminha e passa em frente a uma casa de taipa coberta de telha. A morada singela tem apenas porta e janela e está fechada. O chão é de terra batida e há vestígios de esterco de vaca e de outros animais de criação. Ao lado do casebre, uma vasta vegetação muito verde indica que o inverno está sendo bom. Mais ao fundo da fotografia, há serras e morros cobertos de neblina e o céu está nublado. Esta fotografia foi registrada no ano de 2008 no distrito de General Tiburcio, localidade de Ubari, na Serra da Ibiapaba, próximo à área de intervenção da mineração extrativa fertilizante, onde há exploração de minério de cobre. A imagem acompanha o poema Simplesmente. Vamos ouvi-lo. Título: Simplesmente. Transito em fecundos desertos de caminhos marcados, parte da trajetória de descobertas e reencontros. Entender o ser areia ou sereia e seguir com o vento, que percorre labirintos de terras áridas. Fim do poema Simplesmente. Audiodescrição da foto que acompanha o poema Fotografia. A 19ª fotografia do livro Rumo Norte foi registrada a partir da janela de um carro em movimento. A paisagem tem 2 palmeiras, algumas árvores, um vasto roçado, mas o destaque é para 2 arco-íris que se formam no encontro da chuva com o sol. O primeiro arco-íris tem as cores mais vivas e divide perfeitamente o céu em 2. Um lado escuro, carregado de chuva, outro lado claro e com sol. O segundo arco-íris tem as cores menos perceptíveis que o primeiro, mas ele está exatamente sobre uma das 2 casinhas que estão lá no fundo, depois das plantações. Na parte de baixo da imagem aparece o retrovisor de um carro. Nesse espelho está refletida a imagem da fotógrafa no instante em que ela registra o espetáculo dos arco-íris. Esta fotografia foi registrada no ano de 2008 na estrada da Serra da Ibiapaba, próximo à Viçosa do Ceará, e registra as mudanças climáticas muito comuns nos meses de fevereiro a março. A imagem acompanha o poema Fotografia. Vamos ouvi-lo. Título: Fotografia.
Paralisado um instante, refletido no tempo, capto a solidão, imortalizo fragmentos em cor. Em silêncio, registro chagas carmim de um corpo retalhado, açoitando a beleza monocromática revelada no ser. Fim do poema Fotografia. Audiodescrição da foto que acompanha o poema Uno. A 20ª fotografia do livro Rumo Norte mostra a igreja matriz da Nossa Senhora de Assunção, em Viçosa do Ceará. Patrimônio registrado no livro de tombos históricos e no livro de belas artes, sobre um céu carregado de nuvens escuras. De frente para a igreja e de costas para a câmera, há 3 homens que usam uma veste litúrgica vermelha. Eles são diáconos e seguram 3 objetos sacros. O homem do meio tem uma cruz de prata e os 2 senhores que estão nas pontas carregam os candeiros com velas acesas, também de prata. Os 3 símbolos litúrgicos estão presos a pedestais que ultrapassam a altura dos homens. Chama a atenção que os 3 objetos sacros estão alinhados aos 3 pontos mais altos da igreja, que são 2 torres laterais, uma delas com um grande sino de ferro, e um cruzeiro bem no centro. A fachada da igreja tem 3 grandes portas na parte de baixo, 2 delas estão fechadas. Na parte superior também há 3 grandes portas, mas todas estão abertas e em cada porta há grupos de 3 de freiras, que fazem o coro dos cânticos. Elas vestem hábitos pretos e na cabeça um chapéu branco, com um formato armado, imitando as asas abertas de um pássaro. É um dia de festa e há muitas pessoas no pátio da igreja, onde também estão uma imagem de Nossa Senhora de Assunção sobre uma mesa, 3 crianças com batas longas de cetim e asas de anjo, um grupo de meninos adolescentes vestidos com a batina de coroinhas, um homem com uma filmadora no ombro que registra o encontro e outros convidados e fiéis que assistem à apresentação do Coral das Freiras. Essa fotografia foi registrada no ano de 2006, durante a festa de inauguração das obras do restauro da Igreja de Viçosa do Ceará, que havia sido danificada pelas chuvas. O templo católico guarda um deslumbrante acervo de arte barroca luso-brasileira no altar-mor e nas pinturas dos painéis do forro da igreja, onde podem ser apreciadas as relíquias históricas do século XV. A imagem acompanha o poema Uno. Vamos ouvi-lo. Título: Uno. Crucifico desejos pagãos, curando chagas sagradas na pele. Profundidade da paixão, em horas que consomem horas de oração. Esqueço o cheiro do amor submerso e cambaleio no calabouço profano, resgatando retratos que não foram tirados. Retardo do reencontro, em palavras caladas de solidão. Fim do poema Uno. Audiodescrição da foto que acompanha o poema Passarada. A 21ª fotografia do livro Rumo Norte traz um céu nublado coberto por uma revoada de andorinhas migratórias. São milhares de aves que cobrem o céu, indo para lá e para cá em um gigante espetáculo coletivo e uniforme. No canto da foto, há uma antena de TV que antigamente ficava no teto de casas e também a parte da copa de uma árvore, ambas estão inteiramente cobertas pelas andorinhas. Ao fundo da foto, aparece parte da torre de uma igreja, também invadida na passagem barulhenta das aves migratórias. Elas ainda vão viajar milhares de quilômetros em busca de um território propício para a reprodução da espécie. Esta fotografia foi registrada no ano de 2007, durante um amanhecer no município de Sobral, e acompanha o poema Passarada. Vamos ouvi-lo. Título: Passarada. Desperto sob a calma do caos, equilibrando desordens quase na escuridão. Corpo lento, forças machucando ossos e alma. Respiração curta, punhos presos, mente cativa. Enquanto migram, saio do casulo apertado e vil.
Fim do poema Passarada. Audiodescrição da foto que acompanha o poema Irreal. A 22ª fotografia do livro Rumo Norte traz o cenário de um box no mercado público, onde peixes são vendidos. No pavilhão, há um senhor negro que olha fixamente para a câmera. Ele está sem camisa e veste apenas uma calça jeans com um cinto fino de couro. O homem é um mercador de peixes e no balcão sua mercadoria está exposta sem nenhuma refrigeração. Com uma das mãos, ele segura um facão totalmente enferrujado e, com a outra, limpa um dos peixes, retirando as escamas. As paredes de azulejo branco estão muito sujas e encardidas, e a aparência é de um lugar sem asseio, sem salubridade e sem vigilância sanitária. Há crostas de sujeira do chão ao teto. Atrás dele, há uma bancada que parece uma pia, mas não há torneira nem água. Sobre essa pia, sem uso, há um par de chinelos e na parte de baixo vários jornais soltos, que provavelmente são utilizados para enrolar os peixes. Esta fotografia foi registrada no ano de 2007 em um mercado municipal e acompanha o poema Irreal. Vamos ouvi-lo. Título: Irreal. Verto sangue pelos olhos, e lâminas cortam carnes tenras, enquanto atravesso desertos em desalinho. Cervantes de mim, que sou eu mesma, sei que nada mais há, além do rugir das tempestades. Ventos invadem o quarto escuro do medo, e percebo a calmaria na fantasia da ilusão. À vontade, senhores, se deliciem no banquete das vidas cruas e bebam o néctar do ser. Miração no brilho de facas afiadas, na ferrugem do tempo que não passa. Fim do poema Irreal. Audiodescrição da foto que acompanha o poema Alado. Na 23ª fotografia do livro Rumo Norte, temos uma paisagem paradisíaca com uma lagoa azul, uma duna de areia branca e centenas de coqueiros com suas copas pendentes em uma mesma direção, por causa da ação dos ventos. Para completar o cenário exótico, uma gaivota voa abaixo, bem próxima à água, e o céu está claro, embora com algumas nuvens de chuva. A lagoa é quase inexplorada, mas há uma pessoa na água praticando kitesurf, esporte aquático conhecido também como surf voador. Nesse esporte, a pessoa que está na água tem uma espécie de prancha presa aos pés e um tipo de corda fixada à cintura, ambos ligados a uma vela em que, no momento da foto, está erguida a uns 15 metros de altura e é guiada pela rajada dos ventos. O praticante parece voar sobre as águas e atinge velocidades bem altas. Essa lagoa é inexplorada, mas há outras mais próximas à vila de Jericoacoara, como a Lagoa Azul e a Lagoa do Paraíso, que possuem boa infraestrutura como bares, restaurantes, pousadas e as famosas redes armadas dentro da água. As lagoas de águas cristalinas afloram do lençol freático e se acumulam entre dunas no período das chuvas. Esse fenômeno natural também acontece no estado do Maranhão e é chamado de lençóis maranhenses. Essa fotografia foi registrada no ano de 2008 no Parque Nacional de Jericoacoara e acompanha o poema Alado. Vamos ouvi-lo. Título: Alado. Observo tempestades de areia, de lembranças errantes que seguem trilhas em espirais. Animal livre voa alto e sereno, pousando no mar, asas abertas. O sol desejado de Ícaro. Longe das sombras, desenho a missão, e palavras sobem, pinceladas de aquarela, com passagem sem limite entre sonho e realidade. Fim do poema Alado. Audiodescrição da foto que acompanha o poema ao poeta José Alcides Pinto, 1925-2008. A 24ª fotografia do livro Rumo Norte traz a imagem do interior de um cemitério simples, com cerca de 20 pessoas em torno de um túmulo,
onde acaba de ser enterrado o corpo do escritor cearense José Alcides Pinto. Há um serrote coberto de vegetação ao fundo e o céu está nublado. As pessoas estão de costas para a câmera e de frente para o túmulo. Todas estão concentradas e de cabeça baixa. Apenas uma adolescente olha para o lado. É um cemitério simples, de cidade do interior, com um muro baixo e letreiro pintado na parede. Uma grande coroa de flores, dedicada ao poeta falecido, cobre parte desse letreiro, formando a palavra Frias. Nessa mesma cena, um rapaz se destaca das pessoas por sua altura, e do ângulo em que foi feita a foto, a cabeça dele parece se encaixar na coroa de flores amarela, que está à sua frente, causando o efeito de uma aura. Ao lado desse homem, há uma moça de cabelos longos e loiros, que apoia sua cabeça no peito do rapaz. São parentes do morto e se consolam na hora do sepultamento. Acima de uma pessoa que usa um chapéu preto, aparece a metade de um braço suspenso no ar, com um relógio no pulso. A sensação é estranha, mas deve tratar-se de alguém que tenta tocar no caixão. A foto não revela como o braço misterioso consegue estar tão acima das pessoas presentes ao enterro. Essa fotografia foi registrada no ano de 2008 em Parapuí, distrito de Santana do Acaraú, durante o enterro do escritor cearense José Alcides Pinto, autor, dentre outros, da trilogia da Maldição. A imagem acompanha um poema intitulado Ao poeta José Alcides Pinto, 1925-2008. Vamos ouvi-lo. Título: Ao poeta José Alcides Pinto, nascido em 1925, falecido em 2008. Enquanto tuas mãos delineiam o corpo, os pensamentos contornam outros lábios, e solto a respiração ofegante de repulsa. Olho com desprezo teu desejo masculino, aquecendo a lâmina crua de entranhas, e toco, sem delicadeza, o orgulho fingido do amor. Terno e fálico é nosso riso no umbral da fantasia. Fim do poema Ao poeta José Alcides Pinto, nascido em 1925, falecido em 2008. Audiodescrição da foto que acompanha o poema Outro Lado. A 25ª fotografia do livro Rumo Norte traz a paisagem de uma praia deserta, registrada a partir do interior de uma casa simples, de madeira, coberta com palha de carnaúba, erguida à beira do mar. A porta está aberta e a imagem foi registrada de dentro do barraco, onde aparece apenas uma cortina feita de conchas pequenas, unidas por cordões suspensos verticalmente e presos na parte superior da porta. Por trás da cortina está a paisagem deslumbrante com areia branquinha, mar de ondas pequenas e o céu azul sem nuvens. Não há sinais de movimentação de turistas ou moradores. A porta aberta parece formar a moldura de uma pintura real, composta apenas pela cortina de búzios e a paisagem desértica à beira-mar. Esta fotografia foi registrada no ano de 2006 na sede do Grupo de Apoio ao Artesão da Praia do Preá, no distrito de Cruz, e acompanha o poema Outro Lado. Vamos ouvi-lo. Título: Outro Lado. Observo imagens que não possuem nomes, anônimas palavras em dimensões etéreas, e sozinha silencio a percepção transcendente. Sinto dores penitenciando o corpo retalhado, em sacrilégios órfãos e pagãos. Observo palavras que não possuem nomes, anônimas imagens em extensões eternas, e acompanhada, escuto o sagrado canto dos pássaros. Fim do poema Outro Lado. Audiodescrição da foto que acompanha o poema Percurso. Na 26ª fotografia do livro Rumo Norte, temos um grande sino feito de ferro pendurado no alto da torre de uma igreja. A foto foi feita de dentro da cabine que sustenta o sino, e lá embaixo há uma pequena multidão que se aglomera no pátio católico.
Coincidentemente, as pessoas no chão se afunilam para entrar na igreja e naturalmente se organizam na forma sinuosa com curvas laterais, afunilando no começo e largando no final, causando um efeito curioso que parece espelhar o formato do sino. O instrumento, suspenso no ar, está preso a uma placa de madeira, fixada entre duas grossas paredes. Abaixo do sino, mais à frente, há telhados de casas e um pedacinho de céu cinza. Esta fotografia foi registrada no ano de 2007 na Igreja Nossa Senhora de Santana, no município de Santana do Acaraú, na alvorada do primeiro dia de festa da padroeira, e acompanha o poema Percurso. Vamos ouvi-lo. Título: Percurso. Deixo o caminho e refaço a rota. E, sem tristezas, persigo o castelo dourado do sonho. Na aparente e frágil desgraça, onde ruge o vulcão. Sufrágio de fantasmas no escuro da alma, lama, larvas, lavras. Reparo no medo que não conhece o desejo. Deixo para trás câmaras doridas e secretas. Ruge o batom, deixo a rota e refaço o caminho. Fim do poema Percurso. Audiodescrição da foto que acompanha o poema Ave. Na 27ª fotografia do livro Rumo Norte, temos a Igreja do Menino Deus e algumas casas antigas do Centro Histórico de Sobral. Mas o que realmente chama a atenção são os formatos e as cores das nuvens no céu. Elas são densas e, como o sol ainda está nascendo, a luz que reflete forma o que parece uma grande manta de veludo. São tons quentes, equilibrados entre as cores laranja e vermelha, com rajadas de cor cinza. Abaixo das grossas nuvens coloridas está a cidade quase às escuras. A foto foi registrada da sacada de uma janela no primeiro andar, bem ao lado dos fios de alta tensão, presos a um poste de luz fixado na calçada. As nuvens matizadas em várias cores nas primeiras horas da manhã são típicas de final de inverno no sertão. Esta fotografia foi registrada no ano de 2007 no Centro Histórico do município de Sobral e acompanha o poema Ave. Vamos ouvi-lo. Título: Ave. Sinto no amanhecer o cheiro da chuva, e ainda escuro ao teu lado, escuto triste a partilha do medo. Saúdo, serena, o transporte do tempo, libertando palavras relevadas no sonho, reveladas. Graves lembranças de suspiros agudos, na ausente superfície da alma insana. Fim do poema Ave. Audiodescrição da foto que acompanha o poema Quarto Escuro e Colorido. Na 28ª fotografia do livro Rumo Norte, há um homem trabalhando em um antigo tear manual de pente e pedal montado artesanalmente. O tear é feito de madeira, com pesos e contrapesos amarrados em velhos cordões, mas muito eficaz no entrelaçamento dos fios. Na trama de linhas de algodão, milhares dos fios vermelhos estão esticados e retilíneos, formando uma urdidura que se transformará em um belo tecido traçado. O artesão veste uma camisa simples de botões e manuseia o tear em um salão simples, iluminado por uma lâmpada fluorescente, pendurada em uma das ripas no teto das telhas. Pintado na parede do salão, aparece parte de um versículo bíblico que diz: "O Senhor é meu pastor e nada me faltará". Essa fotografia foi registrada no ano de 2008 na comunidade Carquejo, distrito de Rafael Arruda, em Mucambo. Nesse local, os moradores mantêm a tradição familiar de produzir, em centenários teares manuais, diferentes tipos de peça, como redes, luminárias, baús, mantas, bolsas, bijuterias e outros produtos comercializados no Brasil e no exterior. A imagem acompanha o poema Quarto Escuro e Colorido. Vamos ouvi-lo. Título: Quarto Escuro e Colorido. Tramo palavras em fios invisíveis, para tecer caminhos na longa estrada de rota escura. Sigo urdindo sem sentido, e ouço alguém
que sorrir ao longe, enquanto tinjo cores que vibram sem luz. Ensaio rabiscos de estrelas cadentes e remendo pequenos espaços de mim, retalhados pontos de lembranças que o tempo não desgastou. Fim do poema, quarto escuro e colorido. Audiodescrição da foto que acompanha o poema Raízes. Na 29ª fotografia do livro Rumo Norte, uma menina de mais ou menos 10 anos de idade está lavando louças no rio. Ela ensaboa um copo e suas mãos estão cobertas de espuma, e há várias panelas, tampas, vasilhas, pratos e copos espalhados pelo chão, sobre um mato baixo que cobre a terra. A garotinha tem os traços indígenas, com cabelos pretos, olhinhos puxados e a pele de uma linda cor avermelhada. Ela está sentada à beira de uma lagoa barrenta com as pernas para o lado, onde se percebe por baixo d'água a sombra de um short que veste. Ela está sem blusa, mas os cabelos longos e as mãos junto ao corpo cobrem um corpo ainda infantil. 2 bacias, uma de cada lado da menina, auxiliam na organização da limpeza. Uma bacia para louças sujas e outra para as limpas. Bem no canto da foto, há uma velha bicicleta escorada no mato alto. As sombras de uma carnaubeira, de outras plantas e das nuvens estão refletidas no espelho d'água, bem atrás da indiazinha. As sombras de uma carnaubeira, de outras plantas e das nuvens estão refletidas no espelho d'água bem atrás da indiazinha. Esta fotografia foi registrada no ano de 2008, na beira da estrada nas proximidades do município de Morrinhos. A ausência de redes de água e esgoto nas casas obrigam moradores a realizarem tarefas diárias, como tomar banho e lavar louças, nos campos de alagadiço. A imagem acompanha o poema Raízes. Vamos ouvi-lo. Título: Raízes. Dispenso palavras escritas, enquanto dissipo verbos entorpecidos. Vejo cabelos negros, longos, lisos. E no céu, uma gaivota livre voa ao longe. Machucada alma, rarefeito corpo. Bebo mais um copo. Raro é o efeito do silêncio. Fim do poema, Raízes. Audiodescrição da foto que acompanha o poema Abbey Road. Na 30ª e última fotografia do livro Rumo Norte, 4 homens vestindo roupas sociais caminham lado a lado. São autoridades políticas que visitam uma pequena cidade do interior. Eles atravessam uma rua de calçamento e, curiosamente, sem que tenham planejados, seus braços e pernas estão perfeitamente sincronizados. A perna esquerda, à frente, com o braço esquerdo atrás, e a perna direita atrás, com o braço direito à frente. Essa coincidência fez parecer que eles estão marchando. Atrás dos 4 homens há várias pessoas, a maioria mulheres e crianças que olham para o lado oposto à direção para onde os políticos caminham. Próximo à calçada, há uma menina de talvez 9 ou 10 anos de idade, muito magrinha, vestindo blusa branca, mini saia jeans e 2 Marias Chiquinhas, que prendem seus cabelos. Ela apoia uma das mãos na cintura, mostrando a palma da mão, e suas pernas fininhas são alongadas por uma sandália de plataforma. Ela também está de costas para os políticos que atravessam a rua. Esta fotografia foi registrada no ano de 2008 no terminal pesqueiro de Camusim e acompanha o poema Abbey Road. O título faz referência ao nome da rua e do estúdio que ficam em Londres, local onde os Beatles gravaram seu 11º álbum. A foto da capa desse LP, lançado em 1969, traz os 4 integrantes da banda atravessando essa rua, com braços e pernas sincronizados na mesma direção. Vamos ouvir o poema Abbey Road. Título: Abbey Road. Depois de chegar ao destino final, apeio sonhos e incinero recordações, obedecendo à lógica do improvável. Entro na roda viva de mistérios sagrados e, sob a tutela profanada, faço de escudo
os sentimentos mais sinceros. Sobrevivo e refaço a rota da partida, caminhando lenta sob olhares curiosos. Começo tudo outra vez pela linha de chegada. Fim do poema Abbey Road. Audiodescrição: Renata Franco. Narração: Thalita Nascimento. Edição: Tiago Daniel. Fotografia e poema publicados no livro Rumo Norte, de Natércia Rocha.